se decepcionar, se entristecer e deixar o Vasco de lado é opção de muita gente, né? Porque realmente é um vexame atrás do outro, é impressionante como o Vasco é uma gangorra de emoções. A gente não consegue ter um mínimo de alegria, de satisfação, de pelo menos um caminho. E aí a gente pergunta, né? E eu vou levantar isso porque foi um domingo de muita reflexão. Será que a gente não vai ter que se acostumar com isso, torcedor? Parece que o Vasco virou isso aí. É o mais do mesmo, é o novo normal. O Vasco ser ali efêmero, com vitórias, ou ser mais incomum vencer 4 e ser mais comum perder. Tá sempre perdendo, tá sempre decepcionando o seu torcedor. A gente tá de novo na 10ª colocação, como foi no ano passado. E tá tudo bem, né? O processo continua. Figueiredo é que tinha razão, né? Os processos continuam. E a gente tá nessa. Há muito tempo aí engolindo esse processo e a gente não sai do lugar. São 25 anos sem ganhar um título brasileiro, são 14 anos sem ganhar uma Copa do Brasil. O Campeonato Carioca, que seria aí uma das últimas esperanças, já está indo para 10 anos ano que vem. E fica por isso mesmo, né? A gente fica nessa, não, tá melhorando, tá melhor, a coisa tá andando. Não, vai andar, vai melhorar, porque é inadmissível. A gente vê os jogos do Campeonato Brasileiro, da rodada de hoje, e ninguém entrega gol, ninguém dá gol de graça, ninguém faz vexame, sabe? Tá todo mundo jogando a vera. O Vasco não. Os jogadores do Vasco que parece na concentração, fazem ali uma balbúrdia, uma alegria, uma coisa incontida, porque o time é campeão brasileiro da 9ª posição, o time já é finalista da Copa do Brasil, né? E de repente tomou 3 pancadas numa semana. E o torcedor do Vasco que aplaudiu no jogo do São Paulo, eu fui contrário, que eu não acho que tenha sido para aplauso. Ontem vaiou demais. E agora vai ter aí a tal da data FIFA, são 10 dias de martírio, né, em que o Fernando Diniz, que vai ser o grande alvo da nossa discussão hoje, vai ter que dar um jeito dele, porque ainda faltam 5 jogos, e até ouço um rapaz colocar aqui no chat, a rodada foi boa. É isso aí. Foi ótima a rodada, foi muito boa. Porque é isso, a gente fica preocupado com os outros. A gente não consegue fazer o nosso. Então a gente foi ótimo porque o Santos perdeu, porque aí continua lá na zona do rebaixamento. Porque se a gente for botar no papel, o negócio está ficando apertado. A gente precisa também voltar a vencer, né? O Fluminense fez um jogo duro com o Cruzeiro em Belo Horizonte, nosso futuro adversário da Copa do Brasil, o Fluminense melhorando, o Fluminense crescendo, jogadores crescendo, e o Vasco involuindo. E a gente vai discutir. Para Atlético Mineiro e São Paulo. O Vasco pode encostar no São Paulo no jogo que tem contra o Grêmio no dia 19. Então agora, meu amigo, aproveitar que está ali em 10º e mirar o G8. Mirar o G8. Não pode cair mais de rendimento. Não tem desculpa. 4ª derrota não tem desculpa. É vencer fora de casa. Ah, nunca venceu na Arena do Grêmio. Agora o Vasco precisa vencer na Arena do Grêmio e com tudo ir para cima. E aí, se tratando disso, o Diniz precisa, obviamente, recalcular a rota. Diniz vai precisar, se ele vai utilizar outros jogadores, jovens da base, se ele vai mudar a forma tática, se ele vai mudar por 4-4-2, se ele vai deixar o time mais móvel, meio de campo, mais na criação para os 2 atacantes. Alguma coisa o Diniz precisa fazer. O objetivo do Diniz nesse momento é recalcular a rota e vai ter esses 10 dias para organizar. Se vai utilizar os garotos da base, que falando na base, né, o Vasco hoje venceu com o gol do Léo Jacó a equipe sub-20 por 2-0. O Vasco venceu o Fluminense por 2-0 no jogo da volta das semifinais do sub-20, com gols do Léo Jacó e do Ramon Rick, e o placar agregado 3-1. O Vasco avança para a final do estadual e garante vaga na Copa do Brasil sub-20. Né? E a base forte também está confirmado na Copinha 2026. Então, parabéns, né? Parabéns à base do Vasco. E eu acredito que o Diniz possa utilizar mais os jovens da base. O Diniz possa utilizar mais os cris. A base forte do Vasco. O Diniz até fala sobre isso ontem, né? Já que esse assunto, recalculando rota, ele fala sobre que pretende utilizar mais esses jogadores da base para fortalecer o time principal. Ele só pensa em não colocar os meninos no momento de pressão, mas ele quer fortalecer os jogadores da base. Falando na base, ontem o Felipe Coutinho foi na zona mista, eu posso colocar aqui no final, e confirmou toda a informação que nós trouxemos, que houve sim muita cobrança no vestiário, inclusive da parte do Pedrinho, da parte da diretoria, da parte do Diniz, e realmente tem que cobrar todo mundo.
tem que exigir todo mundo. É o nível de exigência. O sarrafo está lá em cima. Então tem que exigir, tem que cobrar. Não pode afrouxar. O Vasco não pode jogar no modo frouxidão em São Januário, fora de casa. Pô, jogou com intensidade contra o Santos, fora de casa, contra o Sport, jogou com intensidade contra o Fortaleza, com menos um, pô, com menos Hugo Moura. O Moura expulso no primeiro tempo. E o Vasco, pô, conseguiu ser valente, polivalente, dentro da Arena Castelão. Então, o que acontece em 3 jogos? É inexplicável esse rendimento. Então dá, gente, dá para vencer fora de casa. É ir para cima, é ir com tudo. E o Coutinho confirmou a nossa informação. O Vasco está fechando um acordo importante. Ontem o Villani confirmou e há 2 semanas atrás eu trouxe essa informação. O Villani confirmou o detalhe. Nesse momento o Vasco conversa ali com o Botafogo, com o John Textor, o Tairo Arruda, para poder utilizar o estádio Newton Santos nos próximos 3 anos. Esse período, inclusive, coincide com a reforma de São Januário. Então, informação importante do Vasco fechando esse acordo com o Botafogo, com o John Textor, já visando a reforma. Então, até uma boa notícia, né? É até uma boa notícia em virtude do que aconteceu esse final de semana, que basicamente era para ser perfeito. Era um clima perfeito em São Januário ontem e a atuação do Vasco acabou com o final de semana. Sendo muito sincero, até o momento não consegui digerir essa derrota ontem, com todo respeito ao Juventude, mas é inexplicável. Tem coisa que é inexplicável. Salve, meus amigos do canal Sou Mais Vasco News, e nessa manhã, segunda-feira, 2 dias depois da derrota, da vergonha do Vasco em São Januário, perdendo para o Juventude de 3-1 de virada, e o resultado das partidas de domingo que seriam excelentes se o Vasco tivesse ganhado, mas infelizmente isso não aconteceu, e agora o Vasco tem essa data FIFA para se preparar e conseguir fazer uns bons jogos fora de casa agora, que enfrenta o Grêmio, tem também o Bahia e o Internacional, e o Vasco tem que quebrar esses tabus, porque depende muito de fazer pelo menos os 45 pontos para se livrar de vez matematicamente da zona de rebaixamento e poder galgar uma chance aí na Sul-Americana, pelo menos pela tabela do Brasileiro. Lembrando que o Vasco ainda tem uma semifinal importante contra o Fluminense, somente em dezembro, mas parece que os jogadores ficaram com a visão somente para a Copa do Brasil e esqueceram do Brasileiro. De lá para cá já foi 3 pancadas, uma pro São Paulo, Botafogo e agora Juventude. Então, rapaziada, o Vasco precisa melhorar muito, precisa trabalhar demais nessa data FIFA para conseguir recuperar os resultados, né? Porque depende muito desses jogos e agora é pensar jogo a jogo e fazer bons resultados para conseguir uma boa colocação no Brasileiro. O que tem de bom é a base. A base do Vasco tem feito bons jogos hoje. Mais uma vitória. No dia de ontem, mais uma vitória. E tem tudo para ser campeão do Carioca, do Sub-20. Então é isso, rapaziada. Vamos torcer muito para que o Diniz consiga acertar esse time, levantar a moral, se existe alguma coisa interna que possa ter sido resolvida, e o Vasco voltar aos trilhos, porque estava muito bem. Acho que a torcida se acostumou com esses resultados positivos e não esperava que o Vasco viesse perder por Juventude, principalmente dentro de São Januário. O time que está na zona de rebaixamento, o Vasco faz essa vergonha, jogando muito mal, e a torcida não aguenta. A torcida não gosta disso e quer ver resultados positivos, principalmente dentro de casa. Então é isso, rapaziada. Espero que você tenha gostado do vídeo, deixou o seu like, se inscreveu no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo que colocarmos aqui no canal Sou Mais Vasco News. Valeu, fui!